Só um instante. Me dá mais uns 15 segundos e aí... Uhum. Estamos no ar. Gente, boa noite. Muito feliz, né, de ter todos aí presentes, tanto aqui na sala do Zoom, quanto também no YouTube, né, que a gente também está com transmissão ao vivo por lá. Antes de eu iniciar, né, falando um pouquinho sobre a palestra que a gente vai ter hoje, eu queria passar a palavra para a professora Cristina Medeiros, que é também líder do nosso grupo, para poder fazer uma apresentação aqui para a gente. Olá, gente, boa noite, tudo bom? Eu sou professora da Faculdade de Comunicação, membro aqui do Consime, né? Estamos juntos aqui no 5º seminário, hoje no 2º dia, e eu gostaria de dar as boas-vindas também para a professora Rosane Muniz, dizer que é uma alegria tê-la conosco, e também para todos os presentes aqui. É um prazer ter vocês para dialogar sobre esses temas que nos são tão caros, né? Gostaria de agradecer a parceria dos alunos empenhados em organizar esse evento, né? Da Cristina junto com a Rosali, que também cabeçaram essa empreitada. É um prazer ter essa semana recheada de palestras tão importantes, né? Queria passar a bola para a Ana, que agora vai conduzir a palestra, mediando a palestra da professora Rosane, e desejar a todos uma ótima palestra. Obrigada, Tereza. Então, gente, boa noite, né, a todos e todas. Em nome do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, das professoras Cristina Mussi, Rosali Henriques e Tereza Medeiros, e de todos os membros do grupo de pesquisa Comunicação, Cidade e Memória, eu gostaria de dar as boas-vindas ao 5º seminário Consime, Memórias, Nostalgias e Imaginários. Eu peço que, nesse momento, todos ativem suas câmeras para que possamos fazer um registro do nosso evento. E eu lembro que todas as fotos e as demais informações, elas podem ser encontradas em nossas redes sociais através do nome Comunicação, Cidade e Memória. E os certificados de cada dia da palestra, eles serão enviados em até 15 dias úteis após o último dia do evento. O meu nome é Ana Paula de Supoio, para quem não me conhece, eu sou doutoranda em comunicação pelo PPG-Com da UFJF e eu vou ser mediadora da mesa de hoje, que tem como título Empatias e Dissonâncias entre os figurinos teatrais brasileiros das décadas de 1960 e 1970, que será ministrada pela professora doutora Rosane Muniz. Nessa apresentação, a Rosane, ela relembrará sobre o contexto teatral das décadas de 1960 e 1970, com exemplos de alguns grupos teatrais e seus figurinos. Também será provocada a reflexão sobre o papel do figurinista e seus processos de pesquisa e criação de figurinos, que pertencem a outros períodos históricos, trazendo ao debate as possibilidades e problemáticas nas reconstruções ou recriações de memórias de trajes. A Rosane Muniz, ela é jornalista, ela é pesquisadora, figurinista e atriz. Ela é doutora e mestre em cenografia em artes cênicas na ECA USP e professora das pós-graduações em cenografia e figurino no Centro Universitário de Belas Artes, em direção de arte no Senac São Paulo e em design cenográfico na UFRGS. E autora dos livros Vestindo Nus, o Figurino em Cena, e também organizadora do Diário das Escolas, Cenografia PQ11, e Diário de Pesquisadores, Trajes de Cena. Bom, eu lembro a todos que a partir desse momento, todos os microfones e as câmeras, por favor, elas devem permanecer desligadas. E todas as perguntas, elas podem ser feitas através aqui do nosso chat. E peço ainda que aqueles que forem fazer alguma questão, né, que coloquem, por favor, o nome e a instituição.
E aos participantes que também estão acompanhando a gente pelo YouTube, eu lembro que vocês podem enviar também as suas perguntas pelo número do WhatsApp que a gente já vai disponibilizar aí nos comentários para vocês. E aí as perguntas, gente, vão ser respondidas, né, de acordo com o tempo que a gente tem disponível, tá? Muito obrigada. Professora Rosane, seja super bem-vinda. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. E eu passo a palavra agora para você. Tá no silencioso, Rosane, o microfonezinho. Pronto. Me ouvindo? Sim. Muito obrigada perfeito. pelo convite. É um prazer enorme estar aqui hoje como parte do 5º Seminário Memórias, Nostalgias e Imaginários, né, realizado pelo Grupo de Pesquisa Comunicação, Cidade e Memória, CONCIME, adorei esse nome, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Obrigada a toda a equipe, obrigada a Ana Paula Lessupoio, principalmente, que fez o convite diretamente a mim. Eu vou começar aqui a compartilhar minha apresentação. Vamos ver. Pronto. Assim que eu aceitei o convite para essa palestra, eu estava envolvida com o reinício das aulas na pós-graduação em Design Cenográfico da URGS, né, Federal do Rio Grande do Sul. E também no curso técnico de cenografia e figurino da SP, Escola de Teatro. Então, todos vocês imaginam, tudo online, aprendendo novas ferramentas, diferentes plataformas e todas aquelas necessidades para o desenvolvimento de aulas síncronas, assíncronas, todo um vocabulário novo que a gente está tendo que aprender nessa era pandêmica, né? Assim, a gente definiu o título da participação e uma troca rápida de conversas, o que eu mantenho aqui na minha apresentação, que eu compartilho com vocês. Mas eu saliento, porém, que as décadas de 60 e 70, elas serão nortes para esse bate-papo, mas não limitadores para essa nossa reflexão, que se torna mais do que urgente, que se alongue até os dias atuais, pelas rebarbas de uma onda nostálgica necessária, por um lado, e infeliz, por outro lado, que vivemos hoje. Eu peço licença, então, para iniciar a apresentação com uma foto pessoal. Não faço isso normalmente, mas a arte gráfica do evento ficou tão bacana que eu decidi prestigiar e ter todo o logo e seguir toda a paleta de cores escolhida por vocês. Vamos lá. Opa! Aqui. Eu organizei o meu pensamento de hoje em 5 etapas, que bastante inspiradas pelos temas e nome do seminário. Eu tinha até ontem, tinha muita coisa diferente, mas depois da palestra de abertura, que eu adorei, o professor foi muito bom e muito atual, muito interessante, refletindo sobre tudo isso, eu repensei e reajustei algumas coisas. Eu dividi em etapas temáticas. Eu vou começar falando sobre figurino e verdade histórica, depois figurino e política, figurino e memória, figurino e nostalgias, figurinos e imaginários. E aí a gente vai passeando por aí, tudo sempre pensando, como a Ana Paula já adiantou, né, a partir das minhas pesquisas sobre figurinos teatrais, que é a área para a qual eu me dedico desde 99. Desde 2005 eu não trabalho mais como atriz, tenho saudade dos palcos, quem sabe um dia, mas desde 99 eu me dedico somente à pesquisa, ao estudo e experimentação da indumentária teatral. E aí eu decidi escrever o meu trabalho de conclusão de curso fazendo uma pesquisa investigativa sobre como se dava o trabalho dos figurinistas no Brasil, mais especificamente na cidade de São Paulo, onde eu me encontrava já na época, e também a cidade do Rio de Janeiro, de onde eu venho. Esse livro acabou gerando, 3 anos depois, virou o livro, né? Foi o meu TCC, que é o Vestindo as Nus, o Figurino em Cena, e a partir de então eu comecei a organizar alguns livros com textos de vários pesquisadores de traje de cena, que é o Diário dos Pesquisadores. Participei da curadoria de exposições nacionais e internacionais, editando os catálogos, como, por exemplo, esse da Quadrienal de Praga 2011,
quando ganhamos a Triga de Ouro, que é o prêmio máximo desse evento internacional de cenografia. Nessa edição, eu fiz a pesquisa, nessa edição da PEC 11, eu fiz a pesquisa e a documentação da Mostra Nacional e a curadoria da exposição de figurinos, chamada na época como Extreme Costumes, figurinos radicais. Em seguida, eu pesquisei e escrevi minha dissertação de mestrado, que é sobre a trajetória de Gianni Ratto na indumentária, e a minha tese de doutorado, que traz um panorama do traje teatral brasileiro na Quadrienal de Praga, que começa em 1967 e foi quando eu defendi até 2015, já teve uma edição posterior, que foi ano passado, em 2019, porém eu trago a importância do início desse evento acontecendo no Brasil, como parte da 4ª Bienal de São Paulo, em 1957, que foi a Bienal das Artes Plásticas do Teatro. E aí, depois eu participei de novo da Quadrienal de Praga 2015, dessa vez como curadora adjunta, na Mostra Nacional Brasileira, ao lado de Doris Hollenberg e Ronald Teixeira, grandes parceiros. Eu coloquei alguns eventos, né, que eu participo, porque eu acho interessante, a gente acaba tendo poucos espaços para falar sobre nossas pesquisas, e mesmo nossos parceiros, às vezes, não sabem de tudo que a gente tem, por onde a gente tem passeado. Então, eu achei importante, esse foi um workshop que eu realizei, e ministrei em 2017 em Taiwan, no World Stage Design, na Cenofest, que é a área educacional que acontece dentro do World Stage Design, que é o segundo evento mais importante da área no Brasil, no mundo, acontece desde 2005, em diferentes países de 4 em 4 anos. E aí eu desenvolvi lá fora um projeto que eu comecei aqui em 2015, chamado Designers on the Edge, ou Designers à beira do abismo, que eu tenho desenvolvido experimentações, inclusive nos dias de hoje. Eu também realizo palestras internacionais, como, por exemplo, a convite da organização da Quadrienal de Praga, no Simpósio 2017, onde eu falei sobre a minha tese, apresentando questões curatoriais nas mostras de cenografia, desde essa primeira que aconteceu no Brasil em 1957. Continuando o debate sobre práticas curatoriais internacionais, eu organizei uma mesa no evento passado, em 2019, da Quadrienal de Praga, com Jochen Voss, que é o diretor-geral da Pinacoteca de São Paulo e curador da Bienal de São Paulo em 2016, a Kate Bailey, que é curadora sênior e produtora do Victoria and Albert Museum, na Inglaterra, e a Marketa Fantova, que é a diretora artística da Quadrienal de Praga de 2019 e da próxima, que vai acontecer em 2023. E foi um debate muito interessante que eu mediei sobre processos curatoriais internacionais. E aí eu começo fazendo, como eu achei que tem muitas pessoas que estão assistindo, talvez não sejam da área também de figurino, eu achei muito importante, quando a gente fala em memória, nostalgia, em história, a gente refletir sobre figurino e verdade histórica. E aí eu trago um exemplo que eu gosto muito, de uma pesquisa que eu fiz há alguns anos, porém está bem atualizada, inclusive agora, porque a gente acabou de passar a Semana da Independência, né? É uma comparação entre duas interpretações de um mesmo período, de um período histórico muito próximo, e eu vou começar pedindo permissão a trazer um exemplo do cinema, apesar de eu falar de teatro, porque, infelizmente, o teatro ele não tem essa memória tão palpável na mente de todos, né? Então, o exemplo do cinema nesse exemplo nesse momento fica mais claro para todos. Em 1972, o Brasil em plena ditadura, o Oswaldo Massaini realizou esse filme Independência ou Morte, tendo como patrocinador o Ministério da Educação e Cultura, que tinha como objetivo que fosse realizada uma recriação histórica para celebrar os 150 anos da independência do Brasil. Assim, os figurinos, adereços e cenários criados por Campelo Neto tinham a intenção de valorizar a cultura nacional, com o esforço de reconstruir uma época. A formação clássica do Campelo Neto gerou uma abordagem tradicional do realismo nessa produção. O seu desejo de reconstrução histórica era tão perfeccionista que mesmo as locações escolhidas por ele foram tratadas de forma a se parecerem palácios imperiais do século XIX.
As vestimentas eram exuberantes, apontando a importância do passado, formas de mostrar o Brasil como o Brasil era importante como uma nação. E ele se inspirou nas pinturas do Debré, tem cenas do filme que são exatamente iguais a quadros do Debré, que nós sabemos já bem pela pesquisa que não retratava exatamente o Brasil como ele era, mas onde nós nos inspiramos muito para tirar exemplos de lá. Né? E aí eu trago como um exemplo essa cena muito importante, que é que no filme Independência ou Morte foi feita uma reconstrução do momento do Grito da Independência de 1822. Porém, esse momento foi baseado num quadro pintado por Pedro Américo, um pintor que foi convidado por D. Pedro II a pintar a imagem desse momento histórico para celebrar a monarquia e a figura do pai. Então, o quadro desse pintor tem vários erros históricos que a direção do filme resolveu ignorar e se inspirar como se fosse a verdade, querendo passar uma verdade desse fortalecimento da nação e de tão importante evento. Então, por exemplo, alguns detalhes, né? D. Pedro I e sua comitiva, eles estavam montados em seus cavalos em percursos longos, complicados. Provavelmente eles estavam com trajes mais simples e confortáveis de algodão, provavelmente sujos de barro. Mas aí eles aparecem chiques, com casacos pesados de veludo, botas de couro, chapéus. E, além disso, eles também não deveriam estar montados em cavalos, mas em mulas, porque são elas que possuem mais força e resistência. Mas ele quis retratar um momento com mais elegância e o filme se inspirou e seguiu à risca. A guarda de honra, com o uniforme do que seria chamado mais tarde de Dragões da Independência, só foi criada no ano seguinte, mas o figurinista disse que optou por essa reconstrução porque a imagem é muito famosa no quadro de Pedro Américo. Esse quadro faz parte da coleção do Museu do Ipiranga, Museu de São Paulo, e é impressionante as excursões de escolas que nós vamos passar e as professoras mostrando como foi o Grito da Independência, apontando para esse quadro, ou seja, como uma verdade histórica, né? Não se sabe ao certo até hoje se Dom Pedro I empunhava um lenço, um chapéu ou um chicote, mas tinha muito mais força cênica uma espada, e é com uma espada que o Campelo Neto mantém Dom Pedro I no filme. A Casa do Grito só foi construída em 1850, 28 anos depois dessa cena. Viajantes e escravos de boi, aqui à esquerda, carros de boi, foram colocados provavelmente para ilustrar a população na época, mas não estavam lá na ocasião, porque o local era muito longe da cidade. E esse riacho aqui abaixo do quadro era bem distante do local do grito, mas ele ficou mais poético sendo incluído ali, e foi assim que foi. E na cena do filme nós podemos ver os mesmos elementos, né? O casebre, a Casa do Grito, o carro de bois, a espada empunhada de Dom Pedro, o rio, os dragões da Independência e tudo mais. Um outro exemplo de supervalorização da história foi a opção do figurinista em recriar um colar presenteado por Dom Pedro I à Marquesa de Santos, maior do que o real para dar impacto na cena em close do filme. O modelo original teria apenas pequenas ametistas e um delicado camafeu montado em ouro, e no filme, ao contrário, a gente pode ver que foram grandes ametistas rodeadas de pequenos brilhantes e um grande camafeu. Então, o Campelo Neto disse que ele procurou uma reconstituição mais fiel possível, mas sempre dentro do tom cênico, né? Então, que as joias foram feitas maiores para dar esse grande efeito. E ele diz que, mesmo que tenha necessidade de se fazer uma intensa pesquisa para que se realize uma interpretação cênica com o desejo de transmitir autenticidade, às vezes é preciso inverter o processo para valorizar mais o desejo da realização e da encenação, né? E foi isso que ele fez. Em um período de ditadura, o luxo da corte e da sociedade dava esperança e confiança no governo nacional. E aí eu trago um outro exemplo que é totalmente oposto, né? Um outro lado dessa análise, que é o filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, realizado em 95, dirigido pela Carla Camurati, com figurinos criados por Tadeu Burgos, Emília Duncan e Marcelo Pis, numa tentativa totalmente divertida, estilizada e crítica de revelar um período histórico. É importante repensar aqui o período histórico no qual se deu a produção desse filme. Depois de 20 anos de ditadura militar,
O primeiro presidente eleito morreu pouco antes da posse e assumiu Fernando Collor de Mello, que, com sua política neoliberal, deixou a produção de cinema à deriva do mercado. Em um momento de baixa autoestima e com um sentimento generalizado de desgosto e desprezo pelo país, o filme Carlota Joaquina marca a retomada do cinema brasileiro. O filme é uma farsa histórica, com um discurso que provoca o riso. Ele transforma personagens históricas em figuras que remontam o grotesco. A ênfase é em Carlota Joaquina, esposa espanhola de Dom João VI, uma mulher que é retratada como de muitos amantes, raivosa e vingativa. Ela tem um grande bigode, odeia o Brasil, mas pode fazer o que for preciso para se tornar a rainha das Américas. E o Dom João é visto como um glutão, marionete nas mãos dos ingleses. Então aqui a gente pode ver nessa cena, com o baixo orçamento, os vários detalhes foram feitos com refugos, restos de tecidos, restos de adereços que os próprios figurinistas tinham em suas casas. Então esse colar dourado da Carlota Joaquina foi feito de papel, papel dourado, muitas bolinhas de gude, refugos, e na cena final, quando eles já estão adaptados ao Brasil, ela faz os trajes com a mesma forma histórica da época deles, mas um pouco mais exagerada, os paniers muito maiores, muito grandes, e num tecido de chita, já também com esse desejo de ironizar mais ainda a história, né? A gente pode ver aqui vários elementos que ampliam características das famílias. Então, da família. Os coloridos instrumentos recheados de elementos reciclados, tinha muita tampinha de refrigerante. Aí o anão, por exemplo, tinha esses chifres feitos de bolinhas de gude, bolas de papel, fitas. A dona Maria Luísa de Parma tem pérolas exageradas usadas para o colar e também pérolas usadas nos dentes e nas pontas do leque, como esse exagero. Então, a direção de arte e os figurinos, muitos deles reciclados e reutilizados, foram planejados para criticar e apontar erros históricos que foram sustentados por muito tempo. E assim, com esse primeiro caso, eu saliento e destaco para vocês que figurino não é história. Figurino sempre é uma interpretação dela ou mesmo uma recriação. Pois mesmo que a gente tenha uma intenção de uma reprodução fidedigna que seja, o traje sempre deve servir para compor a narrativa e a linguagem da cena, que nem sempre é condizente com a realidade. Nós hoje temos corpos diferentes, materiais diferentes, climas diferentes, e em muitas épocas nossa pesquisa se apoia em pinturas, que nem sempre são exatamente o que era uma realidade da época, né? Então, assim como dizia Aristóteles, a arte está para a verossimilhança, assim como a filosofia está para a verdade. E aí eu entro na minha pesquisa falando um pouquinho de figurino e política, inspirada aí pela apresentação ontem de abertura do seminário do nosso professor. Eu trouxe esse exemplo do Rei da Vela, que foi uma pesquisa, um trabalho apresentado pelo professor Luiz Henrique de Sá, da Unirio, num evento dentro da Quadrienal de Praga no passado, que eu organizei falando sobre cenografia e política. O Rei da Vela é uma peça escrita pelo escritor brasileiro Oswald de Andrade, logo após a crise global de 1929, do golpe de 1930, que colocou Getúlio Vargas no poder, e da Revolução de 1932, que tentou derrubar o governo de Vargas e convocar uma Assembleia Constituinte. Esse texto, O Rei da Vela, ele expressa a amargura do Oswald, forçado a passar por escritórios de agiotas para se recuperar financeiramente. E ao fazer do seu protagonista um agiota, o Oswald apresenta mecanismos socioeconômicos do país, mostrando a sociedade decadente dentro do humor típico do modernismo brasileiro. A peça foi encenada pela primeira vez em 1967 pelo Grupo Teatro Oficina de São Paulo, grande símbolo da resistência artística no país. Essa produção é um dos marcos do teatro da cenografia moderna brasileira. Em 2017, no seu 50º aniversário, o diretor Zé Celso Martins Correia, com o protagonista original da montagem de 67, Renato Borg, e o cenógrafo Felix Bauer, propôs a nova encenação, resgatando as características estéticas do original, com alguns insights críticos. Muitas gerações só conheciam o Rei da Vela por fotos ou textos, e aí tiveram a oportunidade de assistir essa reencenação. Eu consegui assistir na reencenação. O momento brasileiro exigia novamente
essa encenação pelo momento Brasil, né, que a gente passa no Brasil e passava em 2017. O agiota Abelardo, seguido pelo seu aluno Abelardo II, representa a classe industrial dominante que sobrevive às custas do proletariado brasileiro. O Hélio os caracterizou como domadores de circo, em uma linguagem crítica realista, supervalorizando o falocentrismo da trama pelos detalhes dos figurinos. Esse falocentrismo a gente vai ver no próximo slide. Adereços pela enorme marionete que, com seu luminoso pênis canhão, executava sem piedade os maus pagadores. Aqui a gente pode ver diversos personagens que são apresentados com o objetivo de demonstrar a decadência da aristocracia brasileira, todos agravados pelos trajes irônicos de Eschbauer. O falso brasileiro, que no início do segundo ato issa a bandeira americana em homenagem ao empresário, e o irmão de Heloísa, Perdigoto, bêbado, jogador e fascista, que planeja criar uma milícia patriótica. Aqui nessa imagem a gente pode ver o boneco, que foi castrado pela censura federal em 1968, logo após a estreia da segunda temporada no Rio de Janeiro. A ideia de Eschbauer era apresentar o Brasil como um país fantoche do imperialismo, daí a razão dessa presença constante do boneco no arco do proscênio. E aí esse texto, no fim, que continua muito atual, e mesmo em 2017 foi de emocionar como continua atual. Infelizmente, Eschbauer nos deixou precocemente, em 20 de julho do ano retrasado, de 2018, e aí, já que estamos falando aqui de figurinos, vocês veem que é impossível falar só do figurino. Quando a gente trata do figurino, a gente trata de detalhes, e todos esses detalhes, essa é que é a intenção dessa apresentação, eles estão totalmente conectados com o que eles querem comunicar, né? E com a nostalgia que traz dos tempos remotos e dos tempos que eles viviam, e também com todos os imaginários criados por cada encenação. Então, eu aproveito também para trazer uma homenagem a alguns outros encenadores que nos deixaram precocemente, que também foram muito importantes nesse período histórico e político, né? Logo após a explosão inicial, o tropicalismo, que a gente viu aí a partir do Rei da Vela, se transformou num termo corrente da indústria cultural e da mídia. A despeito das polêmicas geradas inicialmente, acabou consagrado como ponto de clivagem ou ruptura em diversos níveis, comportamental, político, ideológico, estético, e ora apresentado como a face brasileira da contracultura, que talvez a gente vá falar um pouquinho mais depois no bate-papo com a Ana Paula, que faz parte também da pesquisa dela, e de repente vão vir perguntas aí, ora como ponto de convergência das vanguardas artísticas mais radicais, como a antropofagia modernista dos anos 20 e a poesia concreta dos anos 50. E aí o tropicalismo e seus maiores nomes passaram a ser amados e olhados com a mesma intensidade. A partir daí eu trago, na verdade, não mais falando do tropicalismo, mas eu trago essa montagem do João das Neves, que também nos deixou em 2018, do Último Carro, uma peça, um espetáculo, performance, que foi apresentado na Mostra Brasileira da Quadrienal de Praga de 1979, e que já era muito vanguardista, né? Essa peça foi escrita por João das Neves durante os anos de 64 e 65. Em 66, ganhou o prêmio do Seminário de Dramaturgia Carioca, mas ela só pôde ser encenada 10 anos depois, produzida pelo Grupo Opinião. Em março de 76, a montagem estreou no Rio de Janeiro. A metáfora do trem desgovernado perpassa por cenas da vida cotidiana dos moradores das periferias cariocas e serve para descortinar novos caminhos estéticos e dramatúrgicos na produção teatral dos anos 70. Os cenários e figurinos eram do Germano Blum. E aí a gente vai para mais duas homenagens ao Naum Alves de Souza, figura muito importante, figurinista maravilhoso, cenógrafo, autor, diretor, que nos deixou em 2016, e Antunes Filho, que foi o diretor desse espetáculo, com quem ele trabalhou muito, e partiu em maio de 2019, nessa montagem de Macunaíma, em 1978. Em 1977, o Antunes Filho já era um reconhecido diretor, e ele iniciou uma pesquisa cênica sobre Macunaíma, do Mário de Andrade. Reunindo um conjunto de jovens atores sediado no Teatro São Pedro,
Após longo trabalho de criação coletiva, nasceu a encenação, estreada em setembro de 78. Saudada como impactante, ela torna-se um marco nas artes cênicas brasileiras e ela é praticamente considerada a primeira cena o primeiro figurino nu, o primeiro nu que se torna um figurino em cena, né? Estabelecido como figurino. E mais uma homenagem a mais um grande nome importante que nos deixou no passado, é José de Anchieta, cenógrafo, figurinista, dos melhores. Ele nos deixa 2 publicações muito importantes que estão disponíveis no mercado editorial. E eu trouxe a Megera Domada, de 2008, apesar dele também ter espetáculos muito importantes aí dos anos 70, realizado com Kiko Jaez, entre outros, e também foi uma pessoa que expôs muito na Bienal das Artes Plásticas do Teatro e também na Quadrienal de Praga. E ele traz os trajes sempre com muita ironia, cheios de detalhes, de símbolos, de informações. Essas, por exemplo, são as 3 garotas propaganda. Imagina, ele faz um Shakespeare totalmente adaptado e irônico, né? Com cabeças, adereços, um barco que atravessa o corpo aqui, né? Então, as garotas propaganda, sempre um figurino também visto de uma forma muito crítica e que colabora muito forte com a dramaturgia. Isso é muito importante eu falar, que eu vejo o figurino como um elemento fundamental para a criação da dramaturgia, para o auxílio da criação dramatúrgica da encenação. E quando ele está junto com toda a equipe, né, cenógrafos, iluminadores, diretor, todo mundo trabalhando junto, a oportunidade de você ajudar a contar a narrativa se torna muito maior. E aí eu vou falar um pouquinho, aí, seguindo os temas, né, do seminário, de figurino e memória, onde eu destaco o projeto Traje em Cena, que é um projeto que foi realizado em 2005 e 2006, um projeto de conservação, catalogação e criação de bancos de dados do acervo de figurinos do Teatro Municipal de São Paulo, onde a gente encontrou várias peças que eram muitas vezes reutilizadas e que foram separadas e organizadas como figurinos históricos, trajes históricos que fazem parte de um acervo que não pode ser mais utilizado, né? Então, esse projeto foi coordenado pelo professor Dr. Fausto Viana e pela professora doutora Elizabeth Azevedo, da ECA USP. Fausto Viana, que se tornou o meu orientador de mestrado, depois de doutorado também, e onde o meu tema de mestrado foi descoberto, foi exatamente nesse período. Por quê? É importantíssimo, e aí eu destaco esse projeto, não para me aprofundar aqui nele, que é uma pesquisa longa, mas para destacar a importância da documentação. Tudo é documentação. O professor Fausto Viana e a professora Elizabeth deram participaram de um debate ontem mesmo no canal do YouTube do CPT-SESC, falando sobre acervos de trajes. E eles estavam falando, documento é tudo, né? Documentos vêm de essere, de saber, vamos pesquisar sobre tudo isso, vamos guardar, vamos descobrir. Então, tudo é documento. O programa do espetáculo, os cartazes, fotografias, croquis, os trajes. Então, com esse acesso ao traje, eu fui em busca do croquis do Gianni Ratto, o entrevistei, fui entender como era essa montagem. Depois eu descobri a montagem que ele já tinha realizado desse mesmo espetáculo em 51, na Itália, no Teatro Piccolo de Milão, com figurino, no Teatro Scala de Milão, com figurinos da Hebe Cortiaghi, e aqui ele já fez muito inspirado também nela, mas mais campestres, mais atualizados, e a gente fez uma restauração do traje, uma exposição depois no Teatro Municipal. E aí é muito interessante porque ele tem uma outra montagem que eu usei como estudo de caso no meu mestrado, essas 3 montagens, que é depois, em 1983, no Rio de Janeiro, onde ele já deseja fazer uma montagem bem mais debochada e crítica e satírica, né? Mas por que eu mostro aqui o Lola Moreno? Porque esse espetáculo ele mostra a transparência, o deboche, trajes, adereços, um roupão com pernas de fora, masculinos, e era um pouco do que ele queria realizar
da montagem de Elixir de Amor no Rio de Janeiro, em 1983. Aqui a pornografia e o erotismo estão mais claros, mas no teatro lírico não pôde ser tão claro assim, tinham que ser mais sutis e apareceram mais nos objetos, nas formas sexuais e por meio de símbolos. Então, os figurinos foram muito mais conservadores, mas no cenário que também era dele, ele usou essas montanhas em formatos de corpos femininos e tinham cenas, o próprio perfume também, que o do Camargo segura, no formato de um pênis, então ele já faz aí mais nos adereços uma representação. Por isso que é muito importante essa conversa entre cenografia, figurino e tudo mais. E aí eu parto para mostrar um pouquinho de figurino e nostalgia. Esse espetáculo foi montado em 2011, participou da Mostra Brasileira Nacional na Quadrienal de Praga em 2015, e é um traje que me fez chorar quando eu vi o espetáculo. Ele é muito forte, ele é bastante simbólico, e ele traz muitos símbolos que já emocionam quando a gente vê. E quando a gente sabe o que está por trás, eles têm uma força ainda muito maior. A Camila Murano, em entrevista para mim, ela contou que ela foi com o Nelson Baskerville para Paris pesquisar a vida do irmão dele. Esse espetáculo, Luiz Antônio Gabriela, é sobre a vida do irmão do autor, Nelson Baskerville, diretor, e que era homossexual e teve que fugir, né? Foi embora e foi morar em Paris e morreu sem ter visto a família de novo. E nesses relatos, eles descobriram, com pessoas que o conheciam, o que ele descobriu uma arma de injetar hormônios no gado, no lixo. E ele queria tanto se transformar em mulher que ele injetava qualquer coisa ali para se injetar no seu corpo, e o corpo dele foi ficando dela, né? Virou se transformou a Gabriela, foi transformando o seu corpo. E a sutileza do que a Camila Murano conseguiu fazer nesse espetáculo é de uma assim, delicadeza e força tremenda, porque ela está com vários no cenário, vários sacos de soro pendurados, e o macacão, que é como se fosse uma segunda pele, tem bolsos que são quase que escondidos, não dá para ver, mas quando o ator vai pegando e colocando nesses bolsos, o corpo vai se deformando, inspirado nessa história tão triste que ela ouviu sobre a arma de hormônios que ele encontrou, né? Então, assim, esse é um figurino que traz toda uma nostalgia de uma história vivida e que é revisitada em cena. Então, o figurino ele pode trazer muito mais coisas e além do que a gente percebe, e mesmo assim nos emocionar sem que a gente saiba de toda a história, né? Eu não sabia da história dessa deformação do corpo, mas a gente percebe isso quando vai se transformando em cena. Depois esse espetáculo foi remontado com uma atriz trans, quando o Luiz Antônio se transforma em Gabriela, não é mais ele que interpreta, é uma atriz trans, então essa cena do macacão não existiu mais, mas é muito forte, muito, muito forte. E aí eu vou finalizando praticamente a minha apresentação, trazendo para figurinos imaginários, né? Esse projeto Designers à Beira do Abismo é um projeto que eu tenho de experimentação, que eu tenho desenvolvido, e também com os alunos, e são trabalhos que trabalham muito essas angústias interiores no momento da criatividade, aquele momento mais apavorante que a gente tem, que a gente quer quase que desistir do trabalho. O que a gente manifesta nesse momento? Que tipo de angústia que vem ao designer nesse momento? E a gente tem todo um processo criativo onde a gente materializa esse sentimento, essa palavra-chave, e transforma em uma cena, em um figurino, em uma performance, ou em fotos, ou em vídeos, ou em uma encenação. Esse aqui foi realizado em Taiwan, com parceria do Marcos Bulhões, que trabalha com performance, professor da USP, com o Marcelo Dene, professor de performance e figurino da ECA USP, e com o Renato Bolelli, também doutorando da ECA USP, que faz
pesquisa com materiais reutilizáveis e recicláveis. E esse trabalho é impressionante, porque o Hugo é um figurinista e professor de figurino de Taiwan, e ele chegou muito tímido, ele não conseguia falar, e ele disse que ele precisava trabalhar a voz, ele não conseguia falar, e ele dava aula e os alunos quase que não conseguiam ouvir o que ele falava. Então, ele criou um figurino, essa oficina foi feita em 2 dias, e foi impressionante, porque tudo a partir de materiais recicláveis, ele foi pegando, e ele, no fim, assumiu a sua homossexualidade e a sua transexualidade também, no desejo de virar uma rainha, né? Uma rainha, e aí saíam espinhos da boca, ele pegou frutos e flores onde saíam espinhos e espinhas da boca. Então, assim, como figurino, ele pode representar um imenso arsenal de símbolos e de significados, né? Essa é uma figurinista da Sérvia, ela também tem muita dificuldade em falar, e aí por isso ela pintou, o Deni pintou de vermelho aqui toda essa a voz, e ela não conseguia aparecer. Então foram assim simbologias, eu não vou explicar a fundo Designers à Beira do Abismo, mas é só para mostrar para vocês imaginários e significados que vão sendo trazidos aí. E aí eu inseri hoje aqui 3 trabalhos que estão sendo iniciados, e foram iniciados na sexta-feira passada com alunos da Escola de Teatro, da SP Escola de Teatro, 3 trabalhos muito interessantes, onde a gente já está pensando como a gente representaria essa época que estamos vivendo hoje, daqui a 100 anos. Então, esses são figurinos realizados supostamente em 2120, sobre os dias de hoje, né? Tem, acho que, um áudio vazando. Oi, JG, você confere para mim, por favor? Então, temos aí, estamos quase acabando. Então, temos aqui a Bianca Leiva, que pensou na crise sanitária do coronavírus, né? Então, ela fez um protótipo refletindo sobre desdobramentos necropolíticos que estão se tensionando cada vez mais, não só na desigualdade social, mas também na relação ambiental, com essa grande produção de lixo e subsistências possíveis, né? A Luísa Saad já criou um conceito mais apocalíptico desse tempo atual, e as máscaras delas têm luzes que vão marcando a inspiração e a expiração visualmente quando a pessoa está falando, imaginando que já lá também ela tem algo amorfo na cor da pele, que essa ideia de nudez ela vai ser acompanhada por um acessório vermelho, trazendo essa expressão da guerra política e ideológica que a gente vive, mas também uma tinta nas mãos e nas pernas que vão respondendo a toques, substâncias, de forma a demonstrar visualmente a contaminação aí que a gente tanto tem medo, né, que está em todos os lugares. E a Letícia Pegorer, também aqui representando um estado mais psicológico, ampliado do período da pandemia, com cordões apertando o corpo, trazendo essa sensação de corpo sufocado, comprimido, ansioso, angustiado, né, principalmente com essa dificuldade de respirar. E aí, já que esse projeto em Taiwan foi desenvolvido com o Marcelo Deni, e como eu fiz várias homenagens, eu quero também prestar aqui no final dessa apresentação a minha homenagem a esse grande criador, grande artista, grande amigo, que partiu muito prematuramente, há poucas semanas atrás, Marcelo Deni, nosso colega, muitas coisas que íamos criar junto ainda. Essa foto é na Quadrienal de Praga de 2007, e a partir daí vocês já provavelmente já viram algumas performances dele. Uma muito importante que eu trago aqui, algumas encenações, é Os Cegos, onde ele realizou por vários países e vários lugares aqui do país também, junto com Marcos Bulhões. Isso aqui foi em Praga, na Quadrienal de 2011. Aqui em Paris, uma grande crítica ao consumismo, saindo das Arcades Champs-Élysées. Aqui na Paulista, e na manifestação a favor da educação. E aqui, no momento bem atual, né? Os bate-panelas aí na eleição do Bolsonaro. Enfim, fica aqui a minha homenagem a ele, e assim eu encerro a minha apresentação, deixando aqui meu e-mail, meu telefone,
E o Vestindo a Cena, que é um projeto meu que eu tinha um site que eu tirei do ar por enquanto, estou revisitando e refazendo ele, mas é onde eu quero reunir várias pesquisas na área e fazer um mapeamento de todas as pesquisas que existem no Brasil e no exterior. E, por enquanto, eu estou no Instagram tentando apresentar muitas coisas que estão acontecendo por aqui pela área. É isso. Assim eu finalizo minha apresentação. Professora Rosane, muito obrigada por essa apresentação tão rica, tão maravilhosa. E quem quiser já começar a mandar as perguntas, já pode ir mandando aqui no nosso chat e também aí no via YouTube, que a gente já vai respondendo por aqui, aproveitando o tempinho aí que a gente tem. E eu vou iniciar, Rosane, que você falou um pouquinho sobre essa questão da memória, né, e a questão do figurino. E é uma coisa que eu sempre fico me perguntando, né? Que, na verdade, como é difícil a manutenção dessas roupas, né? É até algo muito caro, né? Você manter um acervo. Então, como que a gente consegue também pesquisar esse acervo mais antigo, né? Com esses figurinos da década de 60, década de 70... E eu fico me perguntando, né? Talvez por onde? Pelas fotografias, né? Então, como trabalhar com a pesquisa desses figurinos que já tem um tempo, né? Já se passou um tempo. E um outro questionamento que eu também queria trazer aqui, só para a gente conversar, no seu livro, você traz um pouquinho do Augusto Boal, né, do Teatro do Oprimido, em que os atores, né, na verdade, as pessoas que iam representar aquele espetáculo, elas que levavam as suas próprias roupas e a partir dali elas desenvolviam o figurino, né? E aí eu fiquei pensando se a gente não pode até tentar fazer um paralelo com os grupos teatrais, alguns grupos teatrais também da década de 70, que trabalhavam muito com essa ideia da criação coletiva, né, que eles não tinham, às vezes, um financiamento, não tinha, né, uma empresa qual eles eram financiados, né? No caso até do Asdrubal, né, que é o meu objeto de pesquisa, eles contam, né, que eles juntavam um dinheirinho ali na caixa de sardinha e a partir daí eles desenvolviam, né? E as roupas eram muito deles, né? Era uma criação dos atores, o ator acabava fazendo um pouquinho de tudo, né? Aquela criação bem horizontal. E aí eu queria saber também, né, conversar mesmo um pouquinho também sobre esse processo, né, desse processo de coletividade que é muito presente aí também na década de 70. Maravilha, você falou do Asdrubal, trouxe o trombone, aí eu fui pegar aqui para lembrar que, por acaso, hoje está estreando um espetáculo do Hamilton Vaz Pereira e da Lena Brito pela internet, vai ser todas as terças-feiras, às 5h, transmitido online pelo Simpla, chama Ímpeto. Toda terça, às 5h, até dia 29 de setembro. Já que você falou dos dois. Ótima dica. Estão por aí hoje. Dá tempo hoje ainda, de repente, depois do nosso debate. Ah, não, foi mais cedo, não deu tempo. Então, só terça que vem, foi 17 horas. Só na terça. Então, eu vou começar primeiro pela pesquisa e conservação. Você sabe que a conservação de trajes, ela dependendo de como você fizer, ela não é tão cara. Ela pode ser feita, tem efeitos muito simples. Essa não é a minha área de pesquisa, mas como eu trabalhei nesse processo, nesse projeto Traje em Cena, junto com o professor Fausto Viana e a professora Elizabeth, depois eu trabalho muito investigando acervos, né? Então, a partir do meu conhecimento de pesquisa é que eu posso dizer. Inclusive, foi feito, na época, um breve manual de trajes teatrais. Esse livrinho ele pode ser encontrado online num site da ECA, da USP. É só colocar breve manual de conservação de trajes teatrais. E o projeto Traje em Cena está lá. É um livrinho bem básico, tem pouquinhas coisas. Então, assim, ele ensina como se começar. E a partir daí, que na verdade isso foi desenvolvido em 2005, 2006, os professores deram já assessoria a vários grupos, a vários acervos do Brasil inteiro. E o professor Fausto Viana depois fez uma grande pesquisa que ele editou depois nesse livro, que eu ia pegar aqui, mas não é esse, que é O Traje como Documento.
esse livro aqui, O Traje como Documento, é um passeio do Fausto Viana por vários museus do mundo, museus de figurinos mais importantes que existem. E ele conta, e daí ele pesquisou exatamente como eram feitos, como são feitas a higienização, a organização, a disposição, a separação, né? Então, você imagina, quando a gente chegou no Teatro Municipal, existiam muitos figurinos históricos da semana de 1950, 1930, tinham muitos do Balé do Quarto Centenário. Imagina, figurinos do Di Cavalcanti, Lázaro Segall, e que estavam lá dispostos e eram usados, às vezes, por pessoas do teatro em festa fantasia, ou não estavam separados como trajes históricos, né? Então, essa organização ela conseguiu fazer isso também, separar o que eram trajes históricos que não devem ser mais utilizados, mas sim ir para um museu, que deveria um dia ter um museu do teatro, ou um museu do traje, e separar os que poderiam ser reutilizados. Hoje está muito mais organizado, já tudo organizado tem um espaço do acervo do Teatro Municipal que é bem mais organizado. Então, assim, é possível fazer, cada vez mais as pessoas estão organizando. Então, por exemplo, quando eu comecei a pesquisa do Gianni Ratto, não tinha nada organizado. Ele estava vivo ainda, e ele organizava as coisas dele bastante, assim, mas ele estava começando, sabe? Muitas pastas, mas tinha muitas coisas misturadas, croquis, e a gente separando fotos e tal. Eu ajudei um pouco nessa organização no início. Mas depois eles conseguiram ter um projeto e fizeram realmente a organização do acervo toda profissional. Esse teve um custo, porque conseguiram fazer uma verba, que eu não vou dizer quem que foi, estou enganada aqui da empresa que patrocinou. E aí custou caro, mas assim, tem coisas que não são caras, são muito baratas, porque você pasta poliondas, como você dispor o figurino, tem uns que não podem ficar em pé, tem que ficar em gavetas, coisas que não podem estar em contato, falar para o elenco não ficar vestido com o figurino nos ensaios, né? Usar para o ensaio em cena, mas não para ficar depois comendo com o figurino. Então, assim, os figurinos do Teatro Municipal ficavam num lugar onde as pessoas iam se esconder para comer na hora do lanche. Então, imagina, tinha trajes comidos, tinha rato, barata. Então, tem coisas de conservação que são muito simples, né? Que são muito, muito simples de se realizar. E eu falo muito para os meus alunos até hoje, também para os profissionais, a gente nunca acha que a gente vai ficar famoso e que o que a gente está produzindo vai virar história, mas a gente tem que pensar nisso. Então, eu falo, desde o início, começou a trabalhar, mesmo os trabalhos de curso, já organiza em pastas, já tem a catalogação e organização dos seus trabalhos. Isso vai ajudar muito os futuros pesquisadores, porque a gente ainda sua muito porque muita coisa não está organizada. Então, o José de Anchieta, por exemplo, foi um exemplo disso, que ele não só ele publicou os livros com os trabalhos deles, mas era muito organizado com tudo. Então, quando a gente pega alguma coisa assim, é mais fácil, né? E a outra coisa que você falou foi do Asdrubal Trombone. Então, no meu mestrado, eu trago o Gianni Ratto também mostrando, porque quando eu escrevi o livro Vestindo os Nus, eu entrevistei várias figurinistas, entrevistei 15, no livro tem 12, e eles falavam muito, chamavam o Gianni Ratto como eu aprendi tudo com o Gianni. A Calma Murtinho, que era a figurinista mais antiga do país e mais tempo em exercício da profissão, dizia, eu aprendi tudo com o Gianni Ratto. Então, eu coloquei ele no Vestindo os Nus como mestre. E quando eu fui fazer isso, o livro foi lançado em 2004, quando eu fui em 2006 entrevistá-lo para esse projeto, eu perguntei para ele, e aí, o que você achou do livro? Aí ele falou assim, não gostei. Aí eu falei, opa, não gostou? Por quê? Não quero falar sobre isso. Como eu estava ali na função de pesquisadora e precisava buscar
buscar detalhes e informações sobre o acervo de figurinos que a gente tinha descoberto no Teatro Municipal, que ele tinha feito, eu deixei de lado essa inquietação, fiz toda a entrevista, e quando finalizou, a esposa dele veio, a Vânia Rato, veio perguntar se eu queria um cafezinho. Eu falei assim, quero, porque eu acho que eu vou demorar a sair daqui. Aí ele me olhou assim, eu falei, porque eu só vou embora a hora que eu souber por que você não gostou do meu livro. Eu preciso saber para melhorar na minha pesquisa. Estou começando como pesquisadora e eu quero saber o que tem de errado, eu posso consertar numa segunda edição, eu posso repensar, aprender com isso. E aí ele falou assim para mim, você me colocou como mestre e eu não sou mestre de nada. Aí eu falei, muito obrigada, você me deu meu tema de mestrado. Eu vou pesquisar os seus trajes, as suas criações e vamos ver se você foi um mestre ou não. E, infelizmente, ele faleceu antes de eu terminar meu mestrado, mas eu cheguei a falar as minhas ideias para ele. E, assim, o que eu comprovo é que ele não queria ser chamado como mestre no antigo significado da palavra, né? Aquele mestre que todo mundo que tem que seguir e fazer igual. O processo criativo do Gianni Rato era muito variável, ele não tinha um processo, o processo dependia de acordo com cada encenação, com cada produção. Então, ele dizia que não era mestre, que ele não queria que seguissem ele, né? Ele não queria que fizessem exatamente como ele, mas ele era um grande ensinador, um grande professor, um grande exemplo. Nesse sentido, ele era um mestre, sim, e fica comprovado isso na minha dissertação. E aí lá eu mostro como, quando ele chegou no Brasil, nos anos 50, não tinha ainda esse trabalho de figurino como uma profissão. A própria Calma Murtinho, ela começou no teatro tablado como atriz. Depois é que ela foi fazer figurino, o Gianni Rato viu, ela foi chamada para o TBC para trabalhar com ele, e aí ele falou, você tem que ficar sendo figurinista, você é ótima figurinista. Durante um tempo ela continuou como atriz, depois ela ficou só no figurino. E porque teve um tempo grande que os atores se vestiam, e hoje ainda, vários grupos teatrais não têm verba ou não têm grupos, é mais difícil, porque grupos são trabalhos de pesquisa, geralmente você tem já alguém que faz parte do elenco ou que faz parte da equipe que está se dedicando a pensar sobre essas questões que não são só visuais, mas são questões espaciais, sonoras, poéticas, de toda a cena, né? Inclusive é o nome do nosso grupo de trabalho que a gente fundou na Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas, que é o GT de Poéticas Espaciais, Visuais e Sonoras, porque tudo isso está muito conectado. Então, é muito importante que a gente pense nisso como um todo, colaborando com a dramaturgia da cena. Isso era feito de forma muito instintiva, né, nos anos 60, 70, e no teatro de grupo, ali, principalmente com Boal queria trazer muito a realidade, né? Então, o traje, muitas vezes, eu mostrei trajes que contam muito, mas a gente tem que pensar também que tem trajes que eles não têm que aparecer, eles podem colaborar para contar essa dramaturgia, mas sem ser um destaque na cena, né? Fazendo parte. E, às vezes, pequenos detalhes, um colarzinho tem muito significado para uma pessoa ou para um personagem, que o público não faz a leitura exata, mas ele tem ali um porquê de estar naquela composição. Espero que eu tenha te respondido. Acho que mais ou menos. Maravilha, não, respondeu. Olha só, eu vou ler aqui também as outras perguntas. Tem um comentário no YouTube da Angeli Rose Nascimento, que ela fala sobre o José de Anchieta, que ela falou que ela assistiu a montagem de 78. Opa, que legal! É legal demais. E a professora Tereza, ela mandou aqui para a gente que, primeiramente, ela gostaria de agradecer, né, a professora Rosane pela brilhante palestra, que evidenciou importantes espetáculos brasileiros, especialmente apresentando importantes nomes de figurinistas e cenógrafos. Sobre seus processos de pesquisa, gostaria que você falasse um pouco sobre a sua busca por esses processos de criação. Como foi o encontro com esses acervos, trajes, croquis, programas e etc.? É um sonho, é um sonho. A gente fica querendo morar dentro de cada acervo e infelizmente não dá tempo, a gente tem que escolher. E eu tenho uma dificuldade muito grande. Como jornalista,
eu tenho esse desejo de estar sempre trazendo tudo, né? Trazendo informação. Então, mesmo para essa palestra hoje, eu falei, vou focar só nos anos 60 e 70. Não consegui, já quero trazer para o dia, para a pesquisa, para tudo, atualidade. E porque eu acho que a gente tem tão poucos momentos de falar, então, assim, nos congressos da área de figurino, a gente pode segmentar e falar mais de coisas específicas, né? Uma apresentação sobre uma coisa específica, mas eu acabo preferindo falar sobre o todo. E o que acontece é que, assim, o que eu tenho de material que tem gerações para pesquisar. Então, assim, quando as pessoas chegam e falam, professora, né, nas pós-graduações, muitas vezes a pessoa não tem ideia do tema. Tem muitos temas, tem muita coisa para ser pesquisada. Depende do olhar, né, de como a gente olha. Quando eu fui em 99, na casa do Samuel Abrantes, que é professor da UFRJ de figurino, é um figurinista maravilhoso, maravilhoso, e professor também maravilhoso, domina técnicas de envelhecimento, de bordados, brocados, carnaval, é uma maravilha. Ele era uma loucura, não tinha nada organizado. Aí ele falou assim, olha, nessa caixa aqui eu tenho um monte de programa, ali tem um monte de foto, você quer para você? Eu saí da casa dele com uma mala cheia de coisa, que eu falei, eu vou organizar e te devolver. Vira e mexe, eu ligo para ele e falo, está tudo organizado aqui. Ele fala, não, devolve ainda não estou organizado, depois você me dá. Preciso falar com ele para ver se ele já está disposto a receber de volta os documentos que tem comigo. Porque ele já escreveu 4 livros de figurino, que são muito bacanas também. Então, mas não sobre o processo dele, nem todos sobre o processo dele. Então, tem muita coisa a ser escrita. E aí o que acontece é isso, a gente fica babando, né? Porque os próprios figurinistas não têm muito tempo de se encontrar. Então, esse é o meu desejo desde que eu comecei. Quando eu fui lançar o livro, eu lembro que a Lola Tolentino me ligou e falou assim, nossa, o Gabriel Vilela vai estar no lançamento? Porque eu sou doida para conhecer ele pessoalmente. Falei, vai. Aí falei com o Vilela, ele, o Namatame vai estar lá? Que eu não conheço ele pessoalmente. Falei, gente, como é que eles não se conheciam, né? Porque a gente está cada um mergulhado tanto nas suas produções e a gente ainda hoje tem poucos espaços de troca. Então, nas minhas pesquisas, eu tento muito, além e aí é uma briga que eu tenho comigo, porque eu quero ficar enfiada na pesquisa teórica e nessa pesquisa de buscar fotos, acervos, descobrir coisas. O meu doutorado, eu quase fui à loucura, porque eu queria descobrir. Imagina todos os espetáculos que foram apresentados nas Bienais das Artes Plásticas do Teatro, desde 57 até 73, e depois na Quadrienal de Praga de 67 até 2015. E, assim, não tem muito registro fotográfico, não tem, muitas não têm. Então, eu ia buscando em jornal, 300 jornais, livros de críticas teatrais. Aí tem, às vezes, o Sábato Magaldi falava alguma coisa, o Max Saint Louis aí ia encaixando. Eu adoro esses quebra-cabeças, adoro. Só que a problemática é que chega uma hora que a gente precisa finalizar a pesquisa e apresentar, porque senão a gente não acaba nunca. Mas finalizar para apresentar, mas a pesquisa nunca está finalizada, né? Então, assim, o meu doutorado eu quero transformar em livro. Eu já dei essa palestra que eu dei no seminário da Quadrienal em 2017, já foi uma pesquisa além do meu doutorado, foi sobre o doutorado, mas foi sobre o que seria mais um capítulo, que quando eu publicar já é mais um capítulo. Então, assim, a pesquisa ela vai se aprimorando e a gente não consegue acabar nunca. Então, eu fico nesse dilema, que eu adoro montar os quebra-cabeças e fazer essas montagens históricas e de tempo e de analisar fatos e dados, mas eu também adoro esse meu lado comunicativo de jornalista, que auxilia e facilita a comunicação entre todo mundo, entre pesquisadores, entre artistas. Eu gosto muito disso, né? Eu gosto muito de levar as pesquisas do Brasil lá para fora. Muita gente não, infelizmente, ainda às vezes não fala línguas ou é tímida em fazer palestra em inglês, e eu sou abusada e vou mesmo, porque eu adoro falar outras línguas, mesmo que eu não fale corretamente, eu vou. Então, desde 2008, desde 2007, eu viajo todo ano, eu faço apresentação sobre os trajes brasileiros no exterior.
cada vez sobre um tema, sobre uma pesquisa diferente e tudo mais. Então, assim, é uma aventura, porque ao mesmo tempo que eu quero ficar enfiada dentro de casa, eu tenho esse lado muito comunicativo que larga a pesquisa e vai para o mundo, né? Ótimo. E é bom também que você acaba divulgando a pesquisa, né? O teatro brasileiro também, né? Em outros países, assim. Essa é a intenção. E aí, Rosane, a Thalita Magnolo, que ela é doutoranda também no PPG-Com, ela perguntou, né, ela primeiro fez uma afirmação, né, falando: professora, muito obrigada pela palestra, encantadora, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre o significado do teatro enquanto contestação, se tratando de uma época da ditadura militar. Qual foi a importância dos grupos e as peças que foram criadas naquele momento? Foi ontem que ele falou que o artista, acho que foi ontem, que o artista é progressista por natureza, né? O artista, eu tinha anotado aqui, não sei se foi progressista que ele falou, mas enfim, a arte, ela é inquieta, não tem como, ela é inquieta. Então, assim, várias coisas que falar, artista quer saber a verdade, né? Hoje a gente ouviu muito isso, a partir do momento que o Bolsonaro ganhou a presidência e começaram a falar que os artistas estavam falando mal e falando não sei o quê. Gente, tem coisas que a gente já fala e já vê muito antes, porque nós temos essa veia crítica. E aí, só que daí, quando a gente critica acham que a gente está defendendo o outro. E chega, não é isso. A gente critica todos, a gente tem uma análise crítica de tudo no mundo, né? Essa veia da pesquisa, ela é uma análise, a veia do artista é essa análise crítica e inquietante, inquietadora, né? Com licença. Então, imagina, a época do CPC, da UNE, e tantos espetáculos que tiveram, o Teatro de Arena, o Teatro Opinião, o Teatro do Oprimido, foram montagens que foram importantíssimas, né? Era uma época onde a censura, porque a censura não sabia o que estava sendo feito, eles iam e censuravam as coisas mais absurdas, assim, muito claras. Você viu, eles viram aquela peça inteira do Rei da Vela, mas o que eles censuraram? Aquele bonecão, porque tinha uma hora que eles colocavam um tubo de papelão e parecia um pênis, era fálico, intencionalmente, mas supostamente ele colocou aquilo para chamar a atenção, porque daí a censura foi logo naquilo que chamou a atenção e não censurou o resto, entendeu? Mas tem muitas inquietações que vão sendo colocadas pelos artistas nas entrelinhas, né? Tudo tem significado, tudo tem uma simbologia, tudo quer passar, tudo tem que é lógico. A gente não pode ficar, quando está no palco, querendo contar uma história. Tudo vai depender da interpretação do público. E aí cada um tem o seu repertório e cada um vai entender de acordo com esse repertório que tem, né? Agora a gente tem uma pergunta da professora Cristina Mussi, que ela fala o seguinte: Rosane, parabéns pela palestra linda, poética, e eu quero lhe perguntar quais são as maiores influências na produção de figurino hoje. E você acha que no Brasil nós temos uma produção singular? Ai, muito, 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 porque assim, o que o mundo fica querendo descobrir agora, né? Agora, na verdade, por exemplo, no início da pandemia, como fazer, né? Como fazer com o que tem em casa, não dá para sair, não dá para comprar. Eu tenho amigas figurinistas em vários países que elas ficaram loucas e falaram: Rosane, ainda bem que eu vi como os brasileiros fazem, que agora a gente está improvisando. A gente tem essa veia criativa, né? Essa criatividade de... Bom, o teatro ele é sustentável desde que ele começou, né? Então, assim, imagina, no tempo do teatro medieval, os trajes já eram reciclados, né? O teatro que a burguesia, a nobreza usava, eles estavam velhos, eles doavam para os grupos, para as trupes teatrais, e era o que eles usavam em cena. Então, o teatro sempre trabalhou com essa sustentabilidade. Reciclar, ressignificar já é
nato para a gente, né? Trabalhar com pouco dinheiro é nato. Então, tem essa ideia de estar sempre criando, e tem figurinistas no Brasil muito interessantes e muito importantes. O meu desejo é utópico, eu achava que ele era, quando eu estava defendendo realizar o meu TCC na graduação, em 1999, o meu professor, Valdir Batista, grande professor, maravilhoso, meu mestre, faleceu também, uma outra perda enorme que eu tive agora, há 2 meses atrás, jovem também. E o Valdir falava para mim, Rosane, não dá para você fazer, eu queria fazer um mapeamento de tudo, ele não dá, calma. E aí esse é meu desejo sempre. Quando eu trabalhei na Quadrienal de 2011, a gente tentou fazer um mapeamento do Brasil. Em 2015, de novo, descobrimos mais um monte de gente que não conhecia. E assim, a todo instante, eu estou conhecendo muitos profissionais, e é por isso que eu quero colocar de novo o Vestindo a Cena no ar, que eu tinha elaborado uma parte onde tem um mapa do Brasil, e onde, ao clicar no estado, pode ir e ver os profissionais, e eles mesmos podem ir se colocando para a gente ver esse trabalho todo deles, né? E a gente identificar, porque tem profissionais maravilhosos no Brasil. Em São Paulo tem muita gente que eu não conheço. Vocês veem a Alice Alves, que é uma grande figurinista de cinema, ministra vários cursos de cinema aqui na cidade. Eu conheci só agora, durante a pandemia. Ela é a presidente da Associação Brasileira de Figurinistas do Audiovisual de São Paulo, que acabou de ser fundada também durante a pandemia, e aí nós tivemos essa oportunidade de nos conhecer. Então, imagina, só por estar também em meios diferentes, as pessoas que estão no cinema já criaram para o teatro, ou criam para o teatro também, mas a gente acaba não conseguindo se conhecer. Então, esse início agora de associações também vai ajudar com que a gente continue mais a ter essa troca, né? Então, assim, inspirações, a inspiração é a realidade, a inspiração é a vida. Eu acho que toda montagem que a gente faz, a gente pode ter uma linguagem diferente, pode ter uma narrativa diferente. Isso depende da sintonia que a gente tem entre toda a equipe, com o diretor do espetáculo. Então, assim, inspiração, ela pode ser na moda, vamos falar de moda aí, que eu tenho certeza que muita gente quer saber, né? Ela pode, mas ela pode ser ao contrário também. Então, por exemplo, a Emília Duncan, figurinista do Carlota Joaquina, foi figurinista há muito tempo da Globo, e ela que fez o Caminho das Índias, da Índia. Ela dividiu comigo a pesquisa dela, que foi muito, ela é historiadora também, então, assim, foi uma pesquisa muito cheia de detalhes, ela pesquisou tudo como é cada detalhe, cada significado de cada símbolo da cultura indiana, cada cor, cada textura, cada tudo. E aí depois ela criou o figurino. E depois que ela criou o figurino influenciou a moda. Não tinha quase nada de roupa indiana no Brasil, a não ser em algumas lojas específicas, e começou a ir para tudo que é lugar. Então, nesse caso, o figurino acabou impulsionando a moda, né? Então, pode ser vice-versa, pode ser ao contrário também. Então, essa conversa entre moda e figurino, ela existe, mas é importante a gente saber que moda não é figurino e figurino não é moda. Um pode inspirar o outro, mas tem conceitos totalmente diferentes. E aí ela me perguntou o que é inspirações internacionais? Ela perguntou se influências na produção de figurino hoje, se você acha, né, as maiores influências, e se você acha que no Brasil a gente tem uma produção singular, né, que você falou que temos, com certeza. Uhum. Não, eu acho que as influências são essas, e eu acho que nesse tempo agora de internet, a gente tem, na verdade, tudo isso que a gente está usando hoje, todas essas plataformas, elas já existiam, a maioria, né? A gente só não sabia usar, e teve que aprender a usar por necessidade. Então, no fim, muita gente que resistia à tecnologia está agora se adequando a ela, e com isso está tendo acesso a muito mais coisas. Então, eu acho que é muito importante esse momento pelo que a gente está passando. Não adianta querer voltar ao normal, porque não existe mais esse normal. É um novo mundo onde a gente está vivendo e existindo, né?
mesmo quando a gente tiver a cura, esse mundo já é outro, nós já estamos transformados, a cada dia a gente se transforma, e aí as influências são muitas, tem muitas pesquisas. Olha, no Brasil eu estou fazendo uma Linktree do Vestindo a Cena, que eu já vou botar no ar, com todos os programas que estão sendo feitos, e debates e palestras de iluminadores, de designers de som, de figurinistas, de cenógrafos. Então, assim, as conversas estão se ampliando muito, foram criados vários canais no YouTube, no Instagram, lives e tudo mais. Eu estou fazendo essa Linktree para disponibilizar tudo, organizado, e aí quando a gente tem acesso a isso, você vê, o mundo de inspiração é imenso, não tem limite. O mundo, e ainda mais agora, hoje, quem não falava inglês, põe no Google Tradutor, pode ver as entrevistas também internacionais, até em tcheco, até em qualquer língua que seja, né? Então, assim, as inspirações hoje são imensas, mas eu acredito que sempre baseado nas nossas experiências e na vida que está aí, para ser encarada com toda essa dureza que é. Dureza e magia também, né? E também tem muito texto, né, Rosane, que a gente acaba também adentrando. Eu acho que o figurinista também se atenta muito, né, ao texto, à dramaturgia em si mesmo, né? Muito. Então, mais uma coisa que eu quero organizar também no Vestindo a Cena, as bibliografias. Porque eu vira e mexe, chegam alunos para mim e falam, professor, eu quero escrever sobre isso porque ninguém falou até hoje. Oi, quem ninguém falou? Vamos lá. Não dá para falar que ninguém falou, porque às vezes tem alguém que tem uma pesquisa no Acre e que escreveu sobre isso e a gente não sabia, e agora conectando as universidades e os bancos de dados, a gente vai ter acesso. Então, tem muitas pesquisas já realizadas, tem muita coisa a ser publicada e tem muita coisa já publicada também, que às vezes a gente não tem acesso. Por exemplo, o professor Samuel Abrantes tem 4 livros maravilhosos, só que ele mesmo publica uma edição limitada, vende e depois você não acha mais. Mas existe, entendeu? Então, assim, livros... bom, enfim, já pode saber, isso aqui é só um pedacinho que eu deixo acessível para a live. Lá tem mais um monte, porque livros é tudo, né? Ótimo. Olha só, a gente tem também mais alguns comentários aqui. A Rosamar Rocha falou parabéns, sempre aprendendo com você. A minha mãe. Mãe. O pessoal do Cenografando também né, falaram parabéns, uma fala linda. E a professora Cristina Bussi fez mais uma pergunta, mandou aqui para a gente o seguinte. Marieta, obrigada. Qual a contribuição de manifestações como as dos desfiles de escolas de samba para a idealização de figurinos no âmbito do teatro, do cinema e da TV? Quem que fez essa pergunta? A Cristina Mussi, a professora, a nossa professora líder também do grupo. Tá, repete para mim a pergunta. Ela perguntou qual a contribuição de manifestações como os desfiles de escolas de samba para a idealização de figurinos no âmbito do teatro, cinema e TV. Maravilha. Boa pergunta. Então, a gente tem que entender que existem muitas diferenças nas linguagens, né? O figurino feito para o teatro, ele é muito mais exagerado, às vezes, que você vê, dependendo de como né? Se é visto à distância, depende do tipo de palco, do tipo de espaço cênico que você está, ele é visto de outra forma. Na televisão, às vezes, você tem os detalhes, né? Então, tudo é menor. No cinema, vocês já viram que já pode ser de várias formas. Enfim, cada linguagem tem a sua característica específica. A linguagem do carnaval, que eu sugiro que quem puder vá no Instagram do Museu do Samba, que é dirigido pelo professor Felipe Ferreira, que é autor de vários livros de carnaval, e ele, semana passada, não sei se foi sexta ou sábado, fez um bate-papo com Samuel Abrantes, que é um grande pesquisador de carnaval, participa em carnaval há muito tempo, e é uma palestra maravilhosa para entender também de trajes de carnaval, que tem toda uma especificidade. O professor Fausto Viana, nesse trabalho do traje como documento, ele mostra as categorias do traje. Então, a gente tem que saber que traje folclórico é uma coisa, traje regional, traje militar, traje religioso, traje social. E o traje, existem várias categorias de traje, né? E o traje
ele serve para uma cena. Então, assim, no carnaval, aí existem várias interpretações e várias pesquisas, e que eu vou falar agora por mim, mas isso não é a verdade, tá? Eu vejo o traje do carnaval não como figurino, eu vejo o traje do carnaval como o professor Madison de Oliveira na UFRJ agora nomeou a disciplina como figurino carnavalesco. Eu acho que porque ele tem uma característica diferente. O que eu acho que mais se aproxima do figurino nos desfiles de escola de samba, talvez seja a comissão de frente, porque a comissão de frente ela tem quase que uma cena que ela apresenta do início ao fim da avenida, é uma história contada, esse traje ele se transforma ou não, mas ele ajuda a contar essa narrativa, né? Então ele tem uma função não só de representação de um símbolo, né, como uma fantasia que representa muitas vezes de forma estereotipada ou fantástica não, mas glamurosa, né? Um símbolo, uma pessoa, um personagem, mas na comissão de frente tem que desenvolver essa cena. Então, acho que a comissão de frente está mais próxima ao figurino. Algumas alas agora têm começado a fazer isso também, né? O Paulo Borges faz muito isso, usou o Nu naquele carro azul como figurino, ele se transformando. Então, já tem também alguns carros alegóricos que a gente já pode dizer que sim. Agora, tudo é muito relativo, professora, porque é o seguinte, você sabe que quando eu estava realizando uma pesquisa, eu não escrevi um artigo sobre isso ainda, preciso escrever. Eu estava realizando uma pesquisa sobre o traje da baiana. Tinha numa dessas representações internacionais, na Romênia, em 2008, era sobre o traje representativo do país. E aí eu falei, gente, que trajes regionais e a influência no teatro. E aí, que traje representativo do Brasil? O professor Fausto falou assim, é o traje da baiana. Leva o traje. Eu fiquei, não, eu sou carioca, tinha vindo para São Paulo, e eu falava, não, tem que parar com isso de que tudo é carnaval, que tudo é a baiana, que tudo é não sei o quê. Não, eu vou pesquisar isso e ver que traje que é esse. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa. Aí eu entrevistei a baiana vendedora de acarajé e vi que ali ele é um bem, né? Ele é o traje da vendedora de acarajé, ele hoje é obrigatório. Na Bahia existe uma lei, ele é um uniforme. Então, o traje da vendedora de acarajé hoje ele é um uniforme que é inspirado no traje da baiana do candomblé, que é um traje religioso, né? Que pode ser representado no teatro como uma baiana, de formas muitas vezes simbólica, e que é um traje teatral, e que na avenida é uma fantasia. Enfim, fui eu entrevistar todas essas baianas, né, de diferentes categorias, e quando eu estava entrevistando a baiana da Escola de Samba União da Ilha, que é a qual eu faço parte, mas há muito tempo eu não estava lá, eu entrevistando a chefe da ala das baianas, ela falou assim, olha, é muito difícil hoje em dia ter baiana, porque é uma geração, ninguém quer ser baiana hoje em dia, as meninas querem ser tudo destaque ou querem ir no chão, ninguém quer ser baiana. E aí toca o telefone, ela atendeu, falou, ai, tá, tudo bem, tudo bem. Ela falou, tá vendo? Acabei de receber o telefonema de uma baiana de 1,80 m, calça 39, onde é que eu vou achar agora? A véspera do carnaval ela teve um acidente, quebrou a perna, onde é que eu vou achar uma baiana para substituí-la? Aí eu falei, posso? Como assim? Eu falei, posso sair de baiana? E aí eu saí de baiana. Tudo que eu estava escrevendo foi por água abaixo, porque a baiana não é uma fantasia. A traje da baiana, eu vou escrever ainda sobre isso, eu tenho várias fotos, cada momento ele se tornou uma coisa. Tinha hora que ele era um bem da pessoa, porque os maridos fazem junto, elas costuram, elas estão juntas fazendo seus trajes, então ele é um bem maior do que tudo. Depois, quando vai para a avenida, ele é um Deve ter um valor afetivo, né? Acredito eu. Valor né? afetivo. Aí, quando vai para a avenida, fica todo mundo na beira do caminhão esperando. Cadê meu saco do traje? Aí vem, agarra aquilo como um bem que fala, nossa, isso é meu. Ele tem um valor simbólico ali imenso. Aí, de repente, vai cada uma para um canto e começa a vestir. E aí ele vira ser um traje religioso. Todas ficam sozinhas e vestem. Tem todo um ritual para vestir. Ficou arrepiada. Aí acabou de vestir, não dá para vestir tudo, porque tem que andar
quase 3 quilômetros até a concentração. Aí toda aquela parte grande do traje está em sacos ainda e vem no pescoço, assim. E a gente andou, olhava, falava, gente, eu não estava aguentando, imagina aquelas senhorinhas de quase 90 anos. E aí ele vira um peso, o traje já não tem mais valor nenhum, ele é um peso que você quer se livrar dele, chegar no ponto em qualquer momento. Aí quando chega, vem todo mundo ajudar você a se vestir, e aí ele vira uma fantasia. Por quê? Porque ele conta ponto. E é importante que ele esteja perfeito na avenida, então vem todo mundo já se preocupando com fantasia. Quando você entra na avenida, eu nunca tinha percebido isso, a coreografia das baianas é que ela tem que dar a volta, 3 voltas para a direita, 3 voltas para a esquerda, 3 para a direita, 3 para a esquerda, todo momento que tem refrão do samba. E o samba é refrão o tempo quase inteiro. Então, assim, quando você começa, você está desfilando. Aí para, anda um pouco, já roda de novo. A partir do meio da avenida, eu entrei em transe. Eu olhava, eu só não caí, porque eu olhava para aquelas senhorinhas e ninguém estava caindo. Eu falei, eu não vou pagar esse mico. Eu sou a mais nova aqui dessa ala de baianas, eu vou ter que ir em pé até o fim. Porque você já não está mais ali. Aí ele já é um traje totalmente ritual, olha, de outra dimensão. E quando chega no fim da avenida, que ninguém aguenta mais, sai caindo uma baiana para cá, outra para lá, outra para lá, tudo tirando os trajes, e ele vira lixo. E aí eu falei, acabou, né? Não, não acabou. Aí começa a entrar na hora da saída os meninos de rua que pegam peças do traje para vender para os estrangeiros. E aí pega as coisas, e aí ele vira o quê? Um material, um objeto de consumo, uma obra de arte que todo mundo quer levar para o seu país para ter como recordação das baianas. E aí saem os coordenadores da escola de samba pegando, correndo, botando nos sacos e no caminhão, porque se ficar entre as finalistas, na semana seguinte tem que usar tudo de novo. Então, assim, vocês viram, no que eu dizia que era fantasia, o traje se mostrou esse tanto de coisas para mim. Então, é tudo tão complexo. É verdade, realmente. E interessante isso da baiana, eu nunca tinha parado para pensar. E até a complexidade de vestir, né? O peso, enfim. A gente tem também aqui um comentário da Andréia Oliveira, da UFJF, falando que ela comentando, né? Sou apaixonada por dramaturgia e teledramaturgia, amo figurinos. O Sávio Araújo, parabéns, Rô, brilhante palestra, adorei. Obrigada. E a gente tem mais uma pergunta, que é da Yara Evangelista, da UFMG, que ela fala o seguinte: eu queria saber se você usa de alguma literatura metodológica específica para análise de figurinos. Olha, não, porque não existe uma metodologia específica. Você sabe que eu acho até complicado, a gente tentou, a Sofia Pantovac é uma figurinista pesquisadora, trabalha mais ela é figurinista também, mas ela é mais pesquisadora. Ela é grega e dá aula na Aalto University, na Finlândia, que é uma grande universidade da nossa área, muito profissional. Inclusive, ela me convidou, e ano retrasado eu passei 1 mês e meio lá dando uma disciplina para inspirar os alunos do mestrado a fazerem um livro sobre os figurinistas finlandeses, assim como o Vestindo os Nus, que eu tinha feito aqui no Brasil. E foi bem interessante. E aí ela criou, isso foi parte de um projeto que ela conseguiu uma verba para fazer sobre metodologias de pesquisa. Infelizmente, eu não consegui escrever meu capítulo, então eu não tenho um capítulo nesse livro, mas o livro está para sair, eu acho que ele vai ser lançado, não sei se esse ano ainda, talvez, mas ano que vem com certeza. E é um livro onde está trazendo, na verdade, não tem uma metodologia específica, mas trazendo exemplos de vários pesquisadores de figurino no mundo, falando sobre as suas metodologias. E aí, com isso, a gente vai construindo cada uma a sua. Eu acho que é muito complicado, tanto que o nome ia ser esse do livro e mudou, não vai ser mais, porque é complicado a gente dizer que existe uma metodologia investigativa, porque não existe. Ela depende, assim como o processo criativo, depende do projeto, depende do que é, depende das características dele, depende das intenções, do que você busca. O Rosane, ela pediu para você repetir o nome da autora. Sofia Pantovac. Sofia Pantovac, com K-I. É fácil encontrar. Ela é uma das organizadoras do Critical Costume, que eu sugiro que vocês vejam.
tem uma exposição online que abriu agora em setembro e vai até fim de outubro, Critical Costume, do 2020. A exposição é divina, tem gente do mundo inteiro. Teve participação no simpósio de pesquisadores brasileiros. Eu participei, Fausto Viana, Abi Cohen, Veridiana Piovesan, quem mais? Acho que Gabriela Ribeiro, enfim, alguns pesquisadores brasileiros que também apresentam o trabalho lá, e tem alguns vídeos de apresentação também no site sobre as pesquisas deles. Então, assim, quando a gente está disponibilizando as nossas pesquisas, a gente acaba que está ajudando a criar essas metodologias. Mas não tem um livro específico sobre isso, não. Ô, Rosane, para a gente finalizar, que o nosso tempo também já tá quase chegando ao fim, felizmente, a Bianca Colvar, ela pergunta o seguinte: que incrível esse relato sobre a roupa das baianas, palestra toda interessantíssima, muito rica. E a Lilian Soares, ela pergunta o seguinte: como não cair nos preconceitos na construção teatral e na representação dos personagens? Preconceitos, eu acho que ela deve estar falando talvez de estereótipos. Estereótipo, acredito também. Acredito que seja. Então, olha, esse assunto é longo, eu vou tentar ser bem curta, porque, na verdade, foi ele que motivou a minha pesquisa de doutorado. Exatamente esse momento, porque quando eu estava na Quadrienal de Praga, em 2007, tinha um projeto de pesquisa que era em cima das aves do Aristófanes. E tinham várias produções do mundo inteiro, e a produção brasileira que foi escolhida foi da escola, essa escola que eu apresentei os trabalhos agora, onde eu estou atuando como formadora desde o semestre passado, que é a SP Escola de Teatro, que é coordenada pelo cenógrafo, figurinista e arquiteto seu José Serrone, e ele foi o curador do Brasil na Quadrienal de Praga por 17 anos. E os estudantes dele apresentaram uma versão das aves em carnaval, como se fosse um desfile de escola de samba. E aí tinham muitas pessoas que a voz, o que vai... faltou a palavra, mas, enfim, o que se passava era que ele muitas vezes poderia levava o estereótipo do que era o Brasil para essas exposições. E aí eu falei, como assim só carnaval? Carnaval, o Brasil não é carnaval, isso não é figurino de carnaval, carnaval é outra coisa. E aí eu comecei a pesquisar as representações do Brasil no exterior a partir dessa crítica, para ver como que o Brasil era representado lá no exterior. E como é que diz quando todo mundo fala, mas esqueci agora. Quando todo mundo fala, é uma coisa que já vira... Enfim, esqueci a palavra, mas não era isso. Eu comprovei... Clichê, né? Tipo um clichê, talvez? Mas não é clichê. Quando todo mundo... Sabe quando vira... Enfim, a gente vai lembrar, alguém vai lembrar aí depois. Não é norma comum, acaba virando aquilo que vai falando. Senso comum. Senso muito comum. bom isso. Apareceu aqui. O senso comum dizia que o Brasil era representado com estereótipo. E aí eu fui levantar tudo isso e descobri coisas belíssimas e múltiplas que o Serrone tinha feito nas representações brasileiras, levando circo, teatro, também a Rosa Magalhães como escola de samba, mas várias coisas. Então, assim, a história e os documentos mostraram que o Brasil teve muitas representações de várias formas lá fora. E é engraçado que a primeira apresentação que eu fui fazer no exterior, falando do que era o estereótipo brasileiro, eu falei assim, o que vocês conhecem do Brasil é futebol. Aí todo mundo, Carmen Miranda. Aí todo mundo, Carmen Miranda? She's not American? Eu falei, não, eu achava que ela era americana. Então, assim, Carmen Miranda não era um estereótipo visto do Brasil. Aí eu falei, Gisele Bündchen, eu estava mostrando os ícones assim, do que provavelmente eles conheciam do Brasil. E eles, Gisele Bündchen, she's American. Eu falei, não, é brasileira. Então, assim, os estereótipos que a gente achava que tinha no exterior não era o que tinha, porque, assim, muito do carnaval, e olha que isso foi em 2005, tinha pouca ainda tanto internet, mas muito do que eles conheciam do carnaval eram as revistas estrangeiras que não mostram nem fantasia, mostram só a mulher quase nua na capa, né? Então, muito do carnaval
que eu achei que poderia ser uma visão estereotipada do que é o nosso traje aqui de teatro, nem era, porque eles nem tinham essa imagem entre eles. E aí, muito aqui também, essa mesma, eu acho que serve da mesma forma. Eu acho que a gente sempre, se você percebe as características do traje, e não olhando assim, eu acho que a pesquisa histórica ela é fundamental. Para você poder criar, você tem que ter uma pesquisa histórica. Então, assim, eu vou fazer um traje militar. E isso, lá na Europa, as exposições, tem exposição que é uma loucura, que eu vi assim, traje francês entre 1857 e 1859 da região tal. Né? A gente não tem essa especificidade aqui tão detalhada, né? Ainda precisa de muita pesquisa, mas eu acho que pesquisar a história para daí você transformar o que você está trazendo, o que você quer trazer na sua interpretação é fundamental. E aí tudo, para sair do estereótipo, é só você pensar em todos os elementos. Se você pensar na simbologia que você quer levar para as cores, para a textura, também vai ser meu próximo artigo. Eu estou escrevendo, eu já tenho 23 itens para se pensar quando você está criando um figurino. Então, assim, esses itens a cada mês vai crescendo, porque são itens que, se você pensar em cada um de acordo com a produção, não tem como você cair no estereótipo, né? Você está criando ali toda uma dramaturgia cênica que pode ser minúscula, mas que tem uma importância, um detalhe que pode dizer tudo. Espero ter respondido um pouquinho. Bom, Rosane, a gente chegou já no tempo, né, no nosso tempo, mas assim, dá vontade da gente ficar conversando de teatro, figurino, né? Se deixar, a gente vai aí até tarde, né, nesse bate-papo que está tão maravilhoso. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, a sua fala, que foi brilhante, foi super interessante, né, de você ter parado aí um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente. Estou muito grata, né? Foi uma noite aí maravilhosa. Também gostaria de agradecer todo mundo, né, que está aqui no Zoom com a gente, que assistiu aí pelo YouTube. Lembrando que amanhã a gente continua a nossa programação, né, às 18 horas também, com o professor Mário Abel Bressan. A nossa programação também está lá no nosso Instagram, do Consime. E, mais uma vez, professora, muito obrigada, foi maravilhoso. Muito obrigada a todos vocês. É um prazer imenso e que a gente tenha mais espaço assim, de troca e de palestra, porque falar, a gente adora falar. Vamos. E eu queria a gente pedir... Tem paixão, né? Sim, não é? E o nosso olho brilha, né? A gente vai falar cada vez mais. E eu queria pedir, gente, todo mundo para abrir os microfones para a gente aplaudir a professora, né, nesse momento que foi tão, tão incrível. Obrigada, Rosane. Obrigada. Valeu, gente. Obrigada. Obrigada.